Olá pessoal, tudo bem? Eu vou fazer um vídeo aqui a respeito de um tema. A Bíblia foi escrita por católicos para católicos. Eu já ouvi muitos católicos falando essa frase, inclusive é uma frase de um padre bem famoso aí, só que eu não me lembro o nome dele, eu não recordo o nome dele. Então, vamos comentar um pouco sobre isso. Bom, eu acredito que a Bíblia é um livro feito para os católicos. Sim, porque o católico não é a religião católica. Católico significa para todos, significa universal. Então, o que está escrito nas escrituras é claro que é para todo mundo. Só que não para a religião católica. Nessa parte aí eu discordo. Então eu peguei aqui um livro de Baruque, capítulo 6, que eu estava lendo esses dias. É, livro de Baruque, ele faz parte do cânon da Igreja Católica. A Igreja Protestante, eles não têm esse cânon bíblico, né? Então, como eles dizem, é somente para eles lerem, né? Então os protestantes não devem ler. Só que eu não sou protestante, eu não sou católico, eu sirvo o meu Criador. Então eu leio de tudo, né? Retenho o que é bom, que está escrito nas próprias escrituras isso. Então vou lendo e o que eu acho interessante é que seja, né, de uma forma que concorde com os outros textos canônicos. Eu leio bastante apócrifos, mas eles têm que concordar. E na própria escritura, ela tem que concordar entre si. Eu não sou daqueles que acham que a escritura, que a Bíblia, né, esse livro Bíblia, que é o conjunto de 66 livros, né, que é um consenso dos protestantes, dos 73 livros dos católicos, que isso daí é a verdade absoluta. Ali tem erros, tem adulterações. Eu acredito que são poucas desses livros canônicos, mas existem adulterações. E existem apócrifos que são muito coerentes, né? Se pegar também apócrifos que foram achados lá no junto com os pergaminhos do Mar Morto, tem apócrifos ali que não estão nessas escrituras, nessa Bíblia canônica. Então, o que acontece? Eu vou ler aqui Baruque capítulo 6 para que vocês possam ter uma noção. Você católico, preste bastante atenção, você que é da religião católica, porque se essa carta é para vocês, se foi escrita por católicos e para católicos, então presta atenção, porque aqui para mim ela fala do povo de Israel que foi deportado para a Babilônia. Inclusive é o início aqui fala isso. Só que é claro que isso não foi escrito só para aquela época, foi escrito para nós, para os dias de hoje também. Se encaixa sim, e se encaixa com a religião católica sim. Então, não só com a religião católica, mas com muitas outras religiões do mundo. Mas prestem bem atenção que qualquer similaridade que você possa ver com essa religião católica, com a sua religião que você segue, não é mera coincidência não, tá bom? Então eu vou ler aqui, ó, Baruque capítulo 6. Aí tem a cópia de uma carta dirigida por Jeremias aos prisioneiros que deviam ser deportados para a Babilônia, pelo rei dos babilônios, para dar-lhes conta da mensagem que o soberano, né, o havia encarregado de transmitir. Vamos lá. E por causa dos pecados que cometestes contra o soberano, que ides deportados para a Babilônia como prisioneiros, por Nabucodonosor, rei dos babilônios. Isso aqui concorda com outras partes das escrituras, que tem texto desses, seja na Bíblia cristã, protestante, ou aqui nessa versão aqui, né? Baruque, na verdade, ele era um escriba, ele era um ajudante ali, ele que escrevia a maioria a maior parte ali do livro de Jeremias, que consta que foi ele que escreveu, né? Lamentações de Jeremias, então ele escreveu muita coisa ali que está no livro de Jeremias, né? Bom, vamos seguir aqui, ó. Quando chegardes à Babilônia, será para ficardes lá por muito tempo, durante longos anos, até 7 gerações. Depois disso, porém, farei que voltes em paz. Então eles estavam indo para o exílio para a Babilônia e depois eles iam voltar para Jerusalém em paz.
Ireis ver em Babilônia deuses de prata, ouro e madeira, deuses que não são deuses que são carregados aos ombros e que não obstante inspiram temor aos pagãos. Tá vendo aqui, ó? Ireis ver em Babilônia deuses de prata, ouro e madeira, deuses que são carregados aos ombros e que não obstante inspiram temor aos pagãos. Então, se você vê alguma similaridade, alguém que carrega aí Deus no ombro, tá? Seus deuses, seus ídolos, né? Bom, quanto a vós, previne-vos, não imiteis esses estrangeiros, deixando-os que também o temor desses deuses, desses ídolos, se aposse de vós. Então ele estava falando lá para o povo de Israel, né? Agora, dá para a gente encaixar com o dia de hoje? Sim, está falando para todo mundo, para todo homem, né? Não deixe que isso aconteça. Quando virdes a multidão comprimir-se em torno deles para adorá-los, dizei em silêncio no vosso coração: é somente a vós, o Eterno, que devemos adorar. Tá vendo? É somente a vós, Eterno. Na verdade, o nome do Eterno é Yahweh, né? É somente a vós, Yahweh, que devemos adorar, né? Então, o nosso Criador que devemos adorar. Então, você vai dizer isso que forma que ele está falando? É em espírito, em verdade, é dentro de si, é no seu íntimo. Então, quando você vê aquilo, você está vendo aquilo ali perto de você, mas você não está participando daquilo. Você em espírito, você dentro de si, você está adorando o Eterno. É isso que é a recomendação. Aí no verso 6. Porque o meu anjo estará ao vosso lado e poderia vingar-se da sua vida. Na vossa vida, desculpa. Porque o meu anjo estará ao vosso lado e poderia vingar-se na vossa vida. A língua desses deuses é polida por um artista, mas, apesar de dourados e prateados, são falsos e incapazes de falar, como se fora por uma donzela apaixonada por enfeites. Eles pegam ouro e confeccionam coroas para serem colocadas nas cabeças de suas divindades, dos seus ídolos. Acontece até que os sacerdotes roubam o ouro e a prata para utilizá-los em proveito próprio. Ou para presentear prostitutas que mantêm em suas casas. Elas ataviam com lindas vestes como se fossem homens, esses deuses de prata, de ouro ou de madeira, enquanto estes nem mesmo são capazes de defender-se contra a ferrugem e os vermes. Vestem-nos de púrpura, precisam, porém, tirar-lhes do rosto a poeira que neles se acumula. Estão prestando atenção aqui? Estão falando desses deuses, desses ídolos, que eles por si mesmos não fazem nada. São ídolos feitos por homem, e nós somos feitos pelo Criador. Nós devemos adorar aquele que nos criou, não aqueles que o homem cria, que você é capaz de criar. Você faz aí um pedaço de barro, um pedaço de madeira e dá uma forma nele, você vai adorar? Não, não é para fazer isso. Então, os povos pagãos que fazem isso, aqueles que querem confrontar o Eterno, né? São cegos. Então, vamos seguir aqui, ó. Possui o Deus um cedro, como se fora governador de província, mas é incapaz de condenar à morte aqueles que contra ele se rebelam. Ostenta na mão o machado e a espada, mas nem pode garantir-se contra um inimigo ou um ladrão. E disto se pode concluir que não são deuses, não são dignos de ser idolatrados. Não tendes por que temê-los. Não é para ter medo, né? Quando a ferramenta de um homem se quebra, perde a utilidade. Assim também acontece com esses ídolos. Se os colocardes num templo, enchem-se seus olhos de poeiras erguidas pelos pés dos visitantes. Quando um homem ofende o rei, fecham-se atrás dele as portas da prisão, porque vai ser conduzido à morte. Assim os sacerdotes defendem os templos por meio das portas munidas de fechadura e ferrolhos, a fim de impedir
que os ladrões venham roubar os seus ídolos. E acendem mais luzes do que eles mesmos precisam, enquanto que os seus ídolos não podem vê-las, porque são apenas quais vigas do seu templo, cujo coração está também corroído, e eles não se apercebem dos vermes que fervilham no solo e que vêm devorá-los, assim como suas vestes. Escurece-lhes os rostos a fumaça que se desprende do templo. Morcegos, andorinhas e outras aves esvoaçam em torno do seu corpo, e gatos saltam sobre eles. De tudo isso podeis concluir que não são deuses, e que nenhum respeito lhes deveis. O ouro que o reveste serve, sem dúvida, para embelezá-los, mas se não se polir o ouro, não brilham, e nem sentirão quando forem fundidos. Foram comprados por preço exorbitante, quando neles nem sequer um sopro de vida existe. Não têm o espírito, eles não têm o fôlego. Não possuem pés, devem ser carregados aos ombros, revelando assim a toda sua ignomia. Bem mais, porém, seus servos seriam envergonhar-se. Seus servos deveriam envergonhar-se, pois se algum Deus ou ídolo, vier a cair por terra, não poderá por si mesmo levantar-se. Virá alguém repô-lo de pé, pois que é incapaz de qualquer movimento. E se colocarem obliquamente, não poderá erguer-se. São como cadáveres ante as oferendas que lhe trazem. Os sacerdotes, porém, vendem essas ofertas em proveito próprio, e suas mulheres as preparam, sem nada repartirem com os pobres e os infelizes. As mulheres, em seu estado de impureza e que deram à luz, tocam nesses sacrifícios. Portanto, bem podeis reconhecer que não são deuses. Não tenhais, pois, para com eles nenhum respeito. Como poderiam eles se chamar deuses? Pois há mulheres que tomam parte no culto desses ídolos de prata, de ouro e de madeira. E nos seus templos os sacerdotes assentam-se com vestes rasgadas, descoberta a cabeça, cabelos e barbas raspados. Gritam e clamam ante seus ídolos, como se fora no festim de um morto. E roubam-lhe as vestimentas, e com elas presenteiam suas mulheres e seus filhos. São incapazes de retribuir que se lhes faça o bem ou mal, nem mesmo poderiam aclamar um rei. Nem podem dar ricos presentes, nem a mais vil moeda, se alguém não cumprir os votos que lhe fez protestar. Tampouco lhes é dado proteger alguém da morte, como arrancar o fraco da mão dos mais fortes. Não possuem o poder de dar vista ao cego, nem de salvar alguém da miséria. Não se compadecem da viúva e nenhum bem fazem ao órfão. Quais pedras da montanha são esses ídolos de madeira, dourada ou prateada, e seus servos deveriam envergonhar-se deles? Como, pois, crer em tais ídolos e assim chamá-los? O próprio caldeu os afrontam, quando se lhes apresenta quando lhes apresenta um mudo, levam-no a Bel, suplicando-lhe que dê voz ao mudo, como se o Deus pudesse ouvir alguma coisa. E embora saibam bem isso, não podem abster-se de assim agir, tão falhos que são de sua inteligência. Mulheres cingidas de corda vão sentar-se à beira dos caminhos e aí fazem fumaça, queimando sementes. Quando um deles é levado por um transeunte e com ele dorme, zomba da vizinha, por não haver recebido semelhante honra e não ter sido rompido a sua corda. E é apenas mentira tudo quanto se faz perante eles. Como se pode então acreditar e proclamar que sejam deuses?
foram confeccionados por artífices e ourives, e não poderiam ser diferentes de que o quiseram ser artífices. E se esses não atingem idade avançada, como poderiam ser diferente a obra de suas mãos? Assim só deixam os seus descendentes engano e vergonha. Sobrevenham guerras ou calamidades, e eis os sacerdotes a entrarem em concílios a fim de saber ocultar-se com seus ídolos. Como acreditar, então, que sejam deuses aqueles que são incapazes de se salvar da guerra ou de outra qualquer calamidade? Mais tarde, vir-se-á a saber que os ídolos de madeira, dourado ou prateado são apenas engano, e aos olhos de todos os povos e de todos os reis, tornar-se-á evidente que não são deuses, mas obras de mãos humanas e que nada se encontra de divino neles. Como, pois, poderá deixar de se tornar evidente que não são deuses? Eles não podem entronizar um rei num país, nem dar chuva aos homens, nem sequer podem ainda julgar suas contendas, nem protegê-los contra os males que lhe advenham, pois nenhum poder dispõe, assemelhando-se a gralhas que esforçam-se entre o céu e a terra. Se o fogo atingir o templo desses ídolos de madeira dourado, prateado, seus sacerdotes procuram salvar-se, pondo-se ao abrigo, enquanto seus deuses são consumidos, quais vigas no incêndio, e não poderiam resistir nem a um rei nem a um inimigo, como admitir então, ao mesmo supor que possam ser tidos por deuses? Esses deuses de madeira prateada e dourado nem mesmo podem defender-se contra os ladrões, mais fortes que eles, arrebentando-lhe o ouro e a prata, e até as vestes que foram cobertos, e se retinham sem que deuses tenham podido defender-se a si mesmo. Assim, melhor que os falsos deuses é a condição de um rei, que pode lançar mão de seu poder ou de um utensílio doméstico, do qual o dono pode servir-se, ao mesmo a da porta de sua casa, que protege o que dentre ou ainda das colunas de madeira no palácio real. O sol, a lua e as estrelas que brilham e se destinam à utilidade do homem obedecem de boa mente. Assim, também o relâmpago, tão belo ao faiscar o vento que sopra sobre a terra, e as nuvens que recebe do soberano a ordem de percorrer toda a terra, executando a missão que lhe foi imposta. Quando o fogo é enviado do céu para consumir as florestas das montanhas, cumpre o que lhe foi ordenado. Nem a beleza nem o poder dos ídolos pode igualar-se a essas maravilhas. Eis porque não há motivo para crer, nem proclamar que sejam ídolos, que sejam deuses, já que não lhe é dado praticar a justiça junto aos homens, nem lhe outorgam bem. Se admites que não são deuses, não tenhais dele receio algum. Eles não têm a faculdade de amaldiçoar os reis, nem de abençoá-los, muito menos podem fazer com que o céu apareça sinais aos pagãos. Não brilham como o sol, nem alumiam como a lua, valem mais que eles os animais, pois ao menos pela fuga têm faculdade de procurar segurança num abrigo. De maneira alguma, pois, se nos convence de que eles sejam deuses, por conseguinte são, não os temais, assim como um espanto em campo de pepinos, esses deuses de madeira dourada ou prateada de nada preservam, moita de espinho no jardim, na qual vêm os pássaros pousar. Eu li outra versão, esse versículo 70 está escrito assim: espantalho no jardim, na qual vêm os pássaros pousar, cadáver lançado em lugar tenebroso. E eis que são esses deuses de madeira dourada e prateada. Enfim, pela púrpura e pelo escarlate que sobre eles se desgastam, pode-se reconhecer que não são deuses. Acabarão por ser devorados e se tornarão desonra para a sua nação. Melhor é, portanto, a condição de um homem honesto que não tem ídolos, pois assim estará sempre isento de confusão. Bom, o texto de estudo, eu não preciso falar mais nada. Então,
só me resta dizer a paz do nosso Criador, do nosso soberano a todos, que cada um esteja convicto dentro de si que só há um soberano, só um Criador dos céus e da terra, e a Ele toda a honra e toda a adoração. Assim o seu Filho ensinou e assim é o caminho que devemos seguir. A paz e até uma próxima. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não farás para ti deuses fundidos. Não vos virareis para os ídolos, nem vos fareis deuses de fundição. Eu sou o Senhor vosso Deus. No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obras das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Tornam-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos neles confiam.